Olá, boa tarde, boa sexta para você. Hoje, 11 de março, estamos ao vivo, agora 12:02. Veja os destaques de hoje. Geração cabeça baixa. Crianças e adolescentes horas e horas no celular, computador ou tablets. Várias pesquisas têm sido desenvolvidas para saber a influência desses eletrônicos na vida do ser humano. O excesso de uso pode, sim, trazer deficiências psicológicas e influenciar no crescimento das crianças. As pesquisas também apontam ligação entre o uso dos eletrônicos com a depressão infantil. Pequenos graus de autismo também podem estar ligados a isso, ansiedade, transtorno bipolar, psicose e outros comportamentos problemáticos. E um direito fundamental, mas em pleno século XXI, mães ainda passam por constrangimento ao amamentarem seus bebês em lugares públicos. Em Porto Alegre, o prefeito pode sancionar uma lei que pretende multar estabelecimentos que não permitirem o aleitamento materno. Muita gente ainda não sabe a importância desse ato. É uma troca de energia, é uma troca de calor, né? E isso fortifica muito a dupla, né? A dia de mãe e bebê, né? É muito importante. Nunca pensei que isso pudesse ser uma afronta às pessoas, né? Eu dar mamar na rua, né? Então eu sempre dei mamar. Ela queria na rua, eu tirava o meu seio e dava para ela. Às vezes dava mamar até caminhando. Nessas situações, às vezes as pessoas me olhavam, daí eu me sentia um pouco constrangida. E estamos na semana de alerta aos cuidados com os rins. Ontem nós conversamos com um nefrologista sobre por que causa problemas para o rim, o que causa problemas para o rim e como evitar a insuficiência renal. Essa entrevista já está disponível, inclusive, no nosso Face. Hoje nós vamos conhecer a história de um dos mais antigos pacientes da hemodiálise do HCB de Cachoeira do Sul. 3 dias da semana, por 4 horas, o seu José se envolve com a hemodiálise. Mas e nos outros dias? O que ele faz? Como é a vida de um paciente com problemas renais? Nós vamos saber agora, viemos até a casa dele aqui no bairro Medianeira. Bom dia, seu José. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Mais uma polêmica sobre os serviços de transporte de passageiros em Porto Alegre. A regularização dos mototáxis. O Sindicato dos Motoristas Profissionais do Rio Grande do Sul está capacitando mototaxistas e marcou para o dia 4 de abril o início das operações do serviço. Mas a EPTC diz que o transporte de passageiros é e vai continuar sendo ilegal. Atualmente, 600 motoristas trabalham oferecendo o serviço de mototáxi em Porto Alegre, só que de forma ilegal. O sindicato da categoria alega que uma lei federal já regulamentou a profissão. Mas para a EPTC, o serviço só pode funcionar com o aval do município. Os sistemas de transporte urbanos, eles são exclusivos de regulamentação municipal. Portanto, nós temos autonomia para definir quais os modais de transporte vão operar aqui na cidade de Porto Alegre. Nós estamos procurando trabalhar legal, dentro da lei, de forma organizada, qualificada, que é o papel da IPTC, fiscalizar quem está qualificado e quem está dentro da lei. E não combater uma lei legal para quem quer trabalhar legal. Sem a regulamentação, o transporte continuará sendo considerado clandestino em Porto Alegre, segundo a EPTC. A multa prevista para o motorista que for pego prestando o serviço é de R$ 7.000, ou 14.000 se for reincidente. Além disso, a moto é apreendida. Para a EPTC, há riscos para a saúde pública. De acordo com Vanderlei Capelari, o capacete deve ser de uso individual para evitar transmissão de doenças. O Sindimotos alega que os mototáxis oferecem toucas descartáveis. Mas o principal argumento da EPTC é a segurança. A questão da segurança, nós temos hoje em torno de 11,9% de motos dentro da frota de veículos em Porto Alegre, mas esse percentual representa 44% dos acidentes fatais aqui na cidade de Porto Alegre. A redução de acidente, a competência é de quem administra o trânsito e não de quem trabalha. E nós somos profissionais. Não nos iguale aos outros, respeitando aos outros.
Nós sabemos pilotar moto. Infelizmente, quem inicia está fadado a acidente e é com esse que eles nos comparam. Isso não é possível acontecer. Para taxistas e motociclistas, a preocupação também é com a segurança de motoristas e passageiros. Olha, tem muita coisa porque o nosso trânsito aí está meio pesado. Né? Vai aumentar os riscos. Se para nós os táxis pedem 3 mil itens de segurança, como pode uma moto ter segurança para o passageiro, né? Pode ser a risco de ter mais assalto ainda para nós. Porque eu não sei se eu carregar um passageiro ali, eu não sei se vai me assaltar ou não, né? Nesta sexta-feira, o Sindimotos vai protocolar um ofício solicitando uma reunião com a EPTC para negociar a regularização dos mototáxis. A prevenção ao mosquito Aedes aegypti chegou à escola e virou conteúdo de sala de aula. Agora, alunos do Colégio Batista de Porto Alegre aprendem a fazer um produto natural para repelir o inseto. A ideia é ensinar as crianças sobre o combate ao mosquito e fazer com que elas levem a lição para casa e assim informem também a comunidade. Alecrim, manjericão, citronela. Os ingredientes são simples. É a aula dos alunos do 3º ano do ensino médio para os pequenos do 4º do fundamental. A escola é um lugar de aprendizado, então a gente tem que compartilhar desses assuntos, né? A gente aprende na aula de química, daí a gente vai passando para os mais novos e assim a gente vai compartilhando para chegar no maior número de pessoas possíveis e todo mundo conseguir combater esse mosquito. Eles se colocam no lugar de alunos e de colegas que estão ensinando. Não é uma professora que está na frente explicando, é um colega. Né? É um pouquinho mais velho, é do ensino médio, mas é um colega deles. Então é aluno que nem eles. Aprendeu e está ensinando, está trocando, né? Essa troca de ideias, experiência. O aromatizador tem efeito repelente de insetos, incluindo o mosquito Aedes aegypti. O ensino do produto tem uma repercussão maior. Da sala de aula saem lições de consciência e cidadania. Cada família, cada pessoa, cada cidadão precisa se conscientizar da sua responsabilidade. Então nós estamos conversando com os alunos sobre isso. E a lição de hoje aqui na escola está aprendida. Está aqui o repelente pronto e eles aprenderam direitinho, viu como é que faz. Helena, agora com o repelente pronto, vai levar para casa, para que serve? Para espantar os mosquitos. E foi fácil aprender como faz? Sim. E o que tu achou de poder aprender aqui com os alunos do 3º ano, como é que faz? Foi muito bom. Eu acho que vai ser muito bom a gente levar esse repelente para casa para poder espantar os mosquitos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Porto Alegre teve 67 casos de dengue e 1 de zika vírus em 2016. O ensino do combate ao mosquito como conteúdo escolar multiplica a rede de proteção. Afinal, na simplicidade das crianças, é fácil entender. Para espantar os mosquitos, para os mosquitos não nos picarem, e daí a gente fica melhor e nossa casa fica mais protegida sem mosquito. Isso aí, todos engajados. A seguir falamos da geração cabeça baixa. Você deixa seu filho horas e horas no celular, tablet ou computador? Várias pesquisas têm sido desenvolvidas para saber a influência dos eletrônicos no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O excesso de uso pode trazer deficiências psicológicas e no crescimento. As pesquisas também apontam ligação entre o uso dos eletrônicos com a depressão infantil. Pequenos graus de autismo também podem estar ligados a isso, ansiedade, transtorno bipolar, psicose e outros comportamentos problemáticos. Agora, 12h11, você vai ver todas as orientações da nossa educadora já, depois do intervalo. Estamos de volta, agora 12h14, e uma lei prestes a ser sancionada pelo prefeito da capital institui multa para estabelecimentos que não permitirem o aleitamento materno. Embora o gesto seja reconhecido como um direito fundamental, algumas mulheres viveram situações de constrangimento por amamentarem seus bebês em espaço público. A psicóloga Kátia amamenta a filha Anitta desde o nascimento. Agora, com 3 anos de idade, a menina mama em horários bem espaçados. Mas a rotina continua. A psicóloga diz que amamentar é um gesto que vai além da alimentação.
É uma troca de energia, é uma troca de calor, né? E isso fortifica muito a dupla, né? A dia de mãe e bebê, né? É muito importante. Nunca pensei que isso pudesse ser uma afronta às pessoas, né? Eu dar mamar na rua, né? Então eu sempre dei mamar. Ela queria na rua, eu tirava o meu seio e dava para ela. Às vezes dava mamar até caminhando. Nessas situações, às vezes as pessoas me olhavam, daí eu me sentia um pouco constrangida, assim. Nas ruas da cidade, a opinião de que amamentar em qualquer lugar é um direito de toda mãe é unânime. Amamentar é uma coisa mais linda do mundo. Na nossa época, as crianças mamavam até 4, 5 anos, nem ficavam doentes. A mãe tem o direito de amamentar onde ela quiser. Esse dia eu sentei para dar mamar para ela, uma mulher pegou e saiu do meu lado. Já a necessidade de uma lei que multa estabelecimentos que não permitam o gesto é questionada. Não acho nenhuma necessidade de ter uma lei dessa. Não acho uma bobagem. Tanta coisa para se preocupar nesse Brasil aí e vão se preocupar com a amamentação de uma criança. O vereador que apresentou a proposta admite que não houve denúncias de mães que tivessem sido impedidas de amamentar em locais públicos, mas ressalta o caráter preventivo da iniciativa. Aquelas pessoas que eventualmente poderiam constranger ou proibir esse ato da amamentação, existindo a notícia da lei, inclusive da tipificação com multa e multa também por reincidência, com certeza tem uma coibição de prevenção. A lei prevê multa de R$ 547 para o estabelecimento que proibir ou constranger o ato de aleitamento materno. O prefeito José Fortunati tem 30 dias para sancionar ou vetar a norma. Só quem amamenta, quem tem esse privilégio, sabe o valor desse momento para mãe e filho. É um absurdo que tenha que se regulamentar um assunto como esse. Isso deveria ser natural, afinal é um direito fundamental da mãe e da criança. Mas, infelizmente, se ainda existem aqueles que acham que ver uma mãe amamentando é constrangedor, que é antinatural, que então se façam leis que obriguem esses sem noção a deixarem mães e bebês terem esse momento lindo em paz. A cada 20 minutos, uma mulher sofre algum tipo de agressão com lesão corporal aqui no Rio Grande do Sul. Os dados são do último relatório Lilás do Estado. Uma vítima emblemática dessa violência doméstica, a farmacêutica cearense Maria da Penha, inspirou uma lei que popularmente leva o seu nome. Ela participou em Porto Alegre de um colóquio na Santa Casa de Misericórdia. 70 anos, 3 filhas, paraplégica depois de tomar um tiro do marido. E ela ainda é colocada na condição de culpada. A repórter ligou para mim para eu contar a história que eu conto toda vez que chegou o dia de março. Eu estou contando a história, né? Aí contou, eu expliquei como é que tinha sido, papapá. Quando terminou, ele disse: deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Mas o que foi que a senhora fez mesmo para receber esse tiro? O que foi que a senhora fez? Mesmo para receber esse tiro. Desse jeito, mas isso aí não foi raro, não. A história de vida dela fez dar nome a uma lei, a Maria da Penha, que protege as mulheres da violência. Sancionada em 2006, só foi implantada em todas as capitais do país em 2014. No interior, a existência de delegacias da mulher, casas de abrigo, centros de atendimento, juizados especializados é ainda mais rara. Maria da Penha acha que o machismo pode estar por trás disso. Alguns municípios que demoraram muito a criar essas políticas públicas foram pressionados pelos movimentos sociais. E nas cidades menores, esse movimento social ele é menor. Então, é a cultura machista que interfere, né, para a não criação das condições da mulher poder sair de uma situação de violência. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, de janeiro a outubro de 2015, o Disque 180 recebeu mais de 76 mil relatos de violência, aumento de 44% em relação ao ano anterior. Mais da metade foram agressões físicas e 30% psicológicas. Em 39% dos casos, a violência é diária e em 34% se repete várias vezes na semana. Para Maria da Penha, a educação pode ajudar a salvar a vida de muitas mulheres. Não seria aquela matéria de muitos créditos para uma criança do ensino fundamental, né? Seria uma sensibilização numa primeira etapa
E depois, no segundo, já quando fosse para a idade dos jovens, no segundo grau, né, uma coisa mais aprofundada. Mas é importante também que os professores sejam sensibilizados. E que eduquemos nossos filhos para mudar esse cenário, não é mesmo? Bom, agora, 12h19, falamos da geração cabeça baixa. Crianças e adolescentes horas e horas no celular, computador ou tablets. Várias pesquisas têm sido desenvolvidas para saber a influência desses eletrônicos no desenvolvimento do ser humano. O excesso de uso pode sim trazer deficiências psicológicas e no crescimento. Veja o que diz Denise Belladonna. Boa tarde. Em tempo de início de atividades escolares, todos os cuidados e recursos são bem-vindos, a fim de que as crianças e os adolescentes estejam preparados para mais uma maratona do ano letivo. Essas mesmas crianças talvez tenham adquirido alguns hábitos nas férias que sejam difíceis de abandonar agora. Entre eles, o uso indiscriminado do smartphone ou do tablet. Caso esse fosse um hábito benéfico à saúde física e mental dos estudantes, estaria tudo bem. Nem eu, nem vocês teríamos com que nos preocupar. Afinal, não precisamos forçá-los na nossa vida e nem na dos nossos filhos. Mas pesquisas têm dado conta de que esse hábito pode acarretar uma série de problemas no desenvolvimento, especialmente das crianças e dos adolescentes. A Sociedade Canadense de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria fizeram uma série de estudos bem profundos sobre esse assunto com crianças até 12 anos e descobriram que vários problemas, até essa faixa etária, podem ocorrer na formação física e cerebral. Veja só. Até completar 2 anos, a criança tem o seu cérebro triplicado de tamanho e nesse tempo os estímulos do ambiente ou a falta deles determinam o quão eficiente será o desenvolvimento cerebral. Então, os estudos mostram que a superexposição aos eletrônicos nesse período pode causar déficit de atenção, atrasos cognitivos, distúrbios de aprendizado, aumento da impulsividade e diminuição da habilidade de regulação das próprias emoções. Você já ouviu falar que as crianças do século XXI têm a tendência de não viver mais do que seus próprios pais? Um dos grandes motivos para isso é a obesidade, que também pode estar ligada ao uso dos equipamentos eletrônicos. Os estudos apontaram o índice de 30% mais chance para as crianças que ficam brincando com os eletrônicos de serem obesas em relação às outras. A constante utilização dos smartphones e dos tablets causa dependência em diversos graus. Então, não é raro as crianças deixarem de dormir para jogar, navegar ou conversar nos aparelhos. Além das consequências psicológicas desse ato, a criança deixa de dormir, o que pode trazer muitas deficiências, inclusive no crescimento. As pesquisas também apontam ligação entre o uso dos eletrônicos com a depressão infantil. Pequenos graus de autismo também podem estar ligados a isso, ansiedade, transtorno bipolar, psicose e outros comportamentos problemáticos. É bom levar em conta que o acesso direto aos eletrônicos, sem interação com outras atividades, reduz as faixas neurais para o córtex frontal, onde ocorre a aprendizagem através da memória, a concentração, e então os psicólogos já estão chamando esse fato de demência digital. O último alerta, tão sério como os outros que já fiz até agora, é que os pesquisadores canadenses acreditam que a radiação dos celulares deveria ser considerada como, provavelmente, cancerígena. E todos os cientistas concordam que as crianças são mais sensíveis que os adultos aos agentes radioativos.
Independente do que os cientistas norte-americanos dizem, é importante ficar atento ao uso desses aparelhos, que, sem dúvida, são grandes aliados no processo educativo, mas usados na dose adequada, sem excesso e exposição a conteúdos agressivos. Até o nosso próximo encontro. Ontem foi Dia Mundial do Rim, uma data de divulgação e alerta para a prevenção e tratamento dos vários problemas que podem atingir esse órgão e que muitas vezes são desconhecidos das pessoas. Conforme prometido ontem, Lena Caetano nos conta hoje a história do José Renato. Há 16 anos ele precisa de hemodiálise e afirma que é possível sim ser feliz, apesar de todas as transformações e traumas que a insuficiência renal causaram na vida dele. Segunda, quarta e sexta, a partir das 11 horas da manhã, é certo que a gente encontra o José Renato no Centro Regional de Hemodiálise do HCB. Tem sido assim desde 2000. 6 anos de hemodiálise em Porto Alegre e os últimos 10 anos em Cachoeira do Sul, onde ele é o segundo paciente mais antigo. Atualmente, o centro atende 104 pessoas com insuficiência renal que se submetem a sessões de hemodiálise dia sim, dia não. Quando o rim para de funcionar, a máquina entra em ação e se transforma em um rim artificial que elimina o excesso de água do sangue, filtra e promove a limpeza. 3 dias da semana, por 4 horas, o seu José se envolve com a hemodiálise. Mas e nos outros dias, o que ele faz? Como é a vida de um paciente com problemas renais? Nós vamos saber agora, viemos até a casa dele aqui no bairro Medianeira. Bom dia, seu José. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Vamos. Aos 53 anos de idade, o ex-metalúrgico José Renato agora é dono de casa. A alternativa foi adotada quando, aos 38 anos, o inchaço de pernas e braços foram o sinal de alerta de que algo estava errado. A insuficiência renal que acometeu o Renato tem o difícil nome de glomerulonefrite, que são lesões nos pequenos vasos sanguíneos dos rins. Dentro de algumas limitações, principalmente de peso, ele faz o serviço da casa e cozinha para a esposa e o filho que trabalham fora. E ele gosta do que faz. Para mim é um prazer, sempre foi, né? Mesmo que antes que eu não fazia ainda o tratamento, né? Eu sempre gostei de fazer alguma coisa na cozinha, né? Faço pão, gosto de fazer. Gosto de fazer. E melhor ainda quando a gente é elogiado, né? Que a família chega em casa e gosta e elogia, melhor ainda. O pessoal elogia muito? Elogia bastante. Como eu estou no tratamento lá ao meio-dia, eu começo às 11 horas e saio às 3h30, 4 horas. Então eu deixo pronto de um dia para o outro. Né? Mas aí terça, quinta e sábado é sagrado que eu faço, né? Que eu cozinho. O compromisso da cozinha é teu? É meu e alguma coisa da casa também. Às vezes lavo roupa, às vezes tem que limpar as áreas, tem que fazer tudo, né? Depois do almoço encaminhado, ele me conta um pouco das vivências e experiências durante as sessões de diálise. Renato diz que ir para o centro 3 vezes por semana é para ele como ir para o trabalho. Virou rotina. E ele encara essa rotina com resiliência. A cada dia, ele extrai algo de bom da situação e destaca a inevitável relação de afeto que se cria entre os colegas de jornada e também com os profissionais que os atendem. A gente conversa muito. O diálogo é bastante, então é bom, né? A gente vai conversando, inclusive, com as técnicas que ficam com a gente, né? Criam-se vínculos? Cria vínculo, não tem como não criar, né? Cria. É a extensão da família, não tem como não ser. Né? Desde o momento que tu chega na hemodiálise lá, desde da secretária Matiele, que atende a gente sempre com um sorriso, tu nunca vê ela de mau humor ou coisa. Isso é bom pra gente. Tu chegar e ser bem recebido. Isso aí é importante para quem faz hemodiálise. Tu chegar, por exemplo, e ser bem recebido, com bom humor. Desde a Matiele, que é a nossa secretária, as técnicas, as enfermeiras, o grupo de doutor, até a nossa faxineira, uma pessoa maravilhosa, né? A Cleusa.
a gente é muito aconchegante lá. Eu acho isso, sabe? Esses 10 anos. A nossa faxineira, tu perceba que tu diz assim, aquilo lá já faz parte de ti, da tua vida. Faz parte, eu digo a nossa hemodiálise, né? É nossa, eu faço, entendeu? Eu falo assim, me emociono até porque faz parte. É a extensão da minha família, não tem como não ser. Nos 16 anos de tratamento, Renato já viu de tudo um pouco durante as 4 horas em que se submete ao tratamento, inclusive abandono. Ele valoriza e sabe que o apoio da família é fundamental e indispensável. O papel da família é muito importante, muito importante. É triste, por exemplo, quando a família abandona, né, uma pessoa que faz hemodiálise. Renato é um renal consciente e dá a dica para ter uma vida mais confortável, sem grandes privações e que contribuam para o sucesso do tratamento. Depende muito da gente se cuidar. O tratamento, os medicamentos, a alimentação, líquidos, bebida alcoólica, tem que se cuidar. Tu pode tudo, limitado, muito limitado. Tudo é cuidado e tudo é limite. Tem que ter consciência. Consciência e limite. 12h20, chega para o almoço a esposa Mara Luzia e o filho José Carlos. Terças, quintas e sábados, a gente chega, o almoço na mesa, suquinho. É isso aí. A cooperação dele é muito boa, muito boa. Cozinheiro aprovado. Aprovado, tá me desbancando. Na verdade, a Mara não se importa em perder o posto para o marido. Ela se orgulha disso. E ele só está aqui porque ele é um guerreiro, ele se cuida, ele se monitora, e ele quer viver. Ele é uma pessoa assim que eu não considero o Renato doente. O Renato é uma pessoa que ele faz um tratamento. E eu estou sempre do lado dele, na saúde, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e a gente vai levando. Carlos tem 24 anos, mas desde pequeno sabe que o pai tem algum problema de saúde. Hoje ele entende a situação e tem consciência de que, mesmo jovem, precisa se cuidar. Quando criança, acompanhei muito sofrimento dos meus pais, da minha mãe, da minha família e tudo mais. Isso fazia com que eu sofria, mas quanto ao entendimento sobre o caso, sobre a doença, não tinha tanto, né? Graças a Deus, até o momento, eu não tive nenhuma situação que pegue na parte da função renal, né? Não tive nenhum problema, graças a Deus. Mas, claro que a gente tem essa preocupação, né? Todos temos, da família. Eu acho que isso tem que ser passado adiante também. Todas as pessoas deveriam ter essa ciência, essa noção, né? Essa ideia. Nós vivemos os três, um por todos, todos por um. A família Silva senta à mesa para o almoço preparado pelo Renato. Enquanto gravamos, observo de longe que existem só 2 copos de água na mesa. Sabendo que precisa limitar o consumo, o consciente Renato vai compartilhar da água servida para a esposa. Eu sou feliz. Apesar do teu problema? Apesar do meu problema, eu sou feliz. Eu procuro ser feliz, apesar das minhas limitações, né, que são grandes. Né? É complicado, porque mexe com toda a tua estrutura. Mas eu procuro ser feliz da melhor maneira possível, entendeu? Dá para ser feliz? Dá para ser feliz, dá para ser. Porque a felicidade não depende de muita coisa, não. Depende, eu acho, do estado de espírito, depende eu vou na igreja, eu acho que tu tem que ter, né? Sou cristão, tem que ir na igreja, tem que procurar também. Tem que ter uma fé. Tem que ter uma fé, tem que ter fé, né? E não baixar a cabeça nunca, sempre para frente, né? Para trás nunca, né? Sempre para frente. E eu me sinto feliz, sabe? Eu me sinto feliz porque eu não preciso de muito para ser feliz. De fato, precisamos de bem pouco para sermos felizes. Fé, família, amigos, isso é tudo de graça. Esses exemplos de vida nos fazem refletir, não é mesmo? Às vezes reclamamos demais, sem necessidade. Bom, agora vamos discutir o contexto político e econômico do nosso Brasil. Claro, sem reclamar muito, só relatando os fatos. Terminamos a sexta passada falando do Lula e da 24ª fase da Lava Jato. E hoje Lula em pauta de novo aqui no NT Sul e Júlio Mafuz também de novo aqui conosco. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Darcy. Seja bem-vindo aqui novamente ao NT Sul ao vivo. Bom, o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão do ex-presidente Lula por causa do caso Triplex, né? Qual é o prazo da juíza para acatar essa decisão? Você acha que
Tem um prazo determinado já? Não, o judiciário não tem prazo determinado para acatar denúncias, muito menos a questão do pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público. Ela tem o tempo que ela entender necessário para despachar o pedido feito pelo Ministério Público. Você acha que ela pode aceitar? Acho muito difícil. Acho difícil porque o pedido de prisão preventiva embasado pelo Ministério Público não contempla os casos previstos no Código de Processo Penal para ser acolhido pelo Poder Judiciário. Não está bem embasado no caso? O grande problema é o seguinte, a prisão preventiva ela tem alguns critérios. Né? Um deles é o fato do investigado não interferir no processo, principalmente na questão de produção de provas. Os crimes imputados pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula, que é o caso de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, essas provas elas são necessariamente provas materiais, não são testemunhais, ou seja, ou existem esses documentos ou não existem esses documentos. Né? Então, se o Ministério Público não tem esses documentos no processo, dificilmente um juiz concederia essa prisão preventiva. Caso o Lula seja preso, como isso refletiria, como que você avalia isso? Como refletiria no governo Dilma? Olha, eu acho que uma prisão do ex-presidente Lula aceleraria muito, né, a queda da presidente Dilma. Tá, e alguns propõem que o Lula assuma um ministério. Como que ficaria esse processo, esse pedido do Ministério Público e a imagem do governo Dilma? Bem, no caso do Lula ser ministro, ele tem, então, o chamado foro privilegiado, ou seja, ele vai continuar sendo investigado, mas muda a instância de investigação. A investigação aí passa a ser pelo Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que haveria um desgaste muito grande ao governo, né? Digamos, o Lula estaria assumindo uma possível culpa, e as informações que se tem é que o Lula nunca aceitou a hipótese de ser ministro, né? E até porque é o seguinte, né, Darcy, as investigações não são apenas contra o ex-presidente Lula, também são contra a dona Marisa e o seu filho. Então, essas investigações continuariam correndo ou na Lava Jato ou no Ministério Público de São Paulo. Sim, mas se a Justiça de São Paulo investigar Lula, a Lava Jato perde o efeito nesse caso? Como que se concilia esse assunto que tem diferentes investigações? Na verdade, é um problema grave na denúncia do Ministério Público, porque quando se fala em falsidade ideológica por não... eles dizem que o Lula incorreu em falsidade ideológica porque ele não declarou ao imposto de renda a existência do triplex. Ora, imposto de renda, né, crime contra a ordem tributária, é de competência da Justiça Federal, não é de competência da Justiça Estadual. Então já tem um problema de competência do Ministério Público Estadual nesse processo. Um pedido de prisão e a própria investigação, por certo, vai criar um conflito de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, que vai ter que ser necessariamente, nesse caso específico, definida pelo Supremo Tribunal Federal, o que vai ser investigado num e o que vai ser investigado no outro. Ou seja, o presidente não pode responder, o ex-presidente não pode responder por um crime em duas justiças. Sim, para Júlio Mahfouz, para a gente encerrar aqui contigo, quais são as cenas desse próximo episódio? Olha, os próximos episódios eles são bem tormentosos, né? Eu acho que deve-se acelerar o processo de impeachment da presidente Dilma no Congresso Nacional, né? A minha preocupação, eu tenho dito isso, ou seja, qual vai ser o cenário futuro? Ou seja, a gente sabe que não basta simplesmente trocar o presidente. A gente precisa ver qual é o modelo econômico, quais são os modelos políticos que um novo governo apresentaria para o Brasil, não esquecendo, né, que hoje vazou mais um pedaço da delação, da dita delação do senador Delcídio Amaral, que implica Michel Temer. Então... eu te aguardo semana que vem para a gente contextualizar isso aí, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta continuamos falando de política, só que da política local de Cachoeira do Sul. As movimentações por aqui já começaram e vamos mostrar o panorama de possíveis candidatos a prefeito, vice e vereadores. Nós já voltamos.
Estamos de volta ao vivo, agora 12h40. Termina na próxima sexta-feira, 18 de março, a janela para a troca de partidos proposta na mini-reforma eleitoral do ano passado. As movimentações já começaram aqui em Cachoeira do Sul e têm agitado o meio político local com as possíveis candidaturas a prefeito, vice e vereadores. Veja agora um resumo do panorama político local até o momento. A aliança entre PMDB e PP, oficializada na última sexta-feira, traz como alternativa e candidato a vice o nome de Marcelo Figueiró. Ele, que atuou por muito tempo como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, está em seu primeiro mandato como vereador no município e é o atual presidente do PMDB. Marcelo faz parte de uma das mais tradicionais famílias políticas da cidade. O PP, que traz como exigência a cabeça de chapa para a majoritária, ainda não definiu o nome do prefeiturável. As opções giram em torno de nomes como o dos vereadores Augusto César e Luiz Paixão. Paixão, inclusive, chegou a lançar uma pesquisa em rede social para medir sua aprovação ao cargo. Outros nomes podem ser considerados dentro do partido, como o da professora Ângela Chu, ex-candidata a prefeita, ou mesmo do diretor da divisão de rádios do Grupo Fandango, Pedrão Germano. Pedrão, que já anunciou que não concorrerá, segue sendo uma alternativa diante da popularidade que tem na comunidade cachoeirense. A tarefa, então, do partido, com Pedrão Germano, será de convencê-lo ao ingresso na vida política. Sérgio Gnatti, recente aquisição do PDT, segue em consulta à família para anunciar a decisão oficial de concorrer ou não a prefeito em chapa pura dos trabalhistas, como vice o vereador Kleber Cardoso. Caso aceite concorrer, Gnatti entrará na disputa sem a bênção do deputado Marlon Santos. Oscar Sartori, do PRB, é o nome à prefeitura que reunirá os partidos nanicos. Em 2012, representando o PR, contabilizou mais de 11 mil votos, ficando em terceiro lugar na disputa. Ronaldo Trojan, segundo colocado no pleito de 2012, é o nome do PSB. O atual prefeito Neron Viegas, conforme declaração explícita do secretário de Planejamento de seu governo, Cristiano Schumacher, é o nome certo na disputa à reeleição. No entanto, é clara a inviabilidade da manutenção da dobradinha com a vice Mariana Carlos, que alavancou sua votação em zonas pontuais do município. A incompatibilidade dos dois ao longo do mandato conduzirá certamente Mariana a uma nova candidatura à vereança. Como alternativa, surge nos bastidores a possibilidade do vereador, atual secretário de Obras, Paulão Trevisan, sair do PDT e bater asas para o PT a fim de ser vice na chapa de Neron. Na proporcional abertura da janela partidária movimentou o cenário em Cachoeira do Sul. O troca-troca de partidos iniciou com o bombeiro Franchini, que saiu do PT e ingressou no PMDB dos Figueiró, seguido de Julinho do Mercado, que largou o PP e migrou para o PSDB. O Ninho Tucano está de portas abertas também para o advogado Carlos Alberto Moraes, ex-PDT, e para os vereadores Luiz Paixão, do PP, e Luiz Zimmer, do PSB. As negociações são conduzidas pelo presidente tucano, Leandro Balardim, que, mais uma vez, concorre à Prefeitura Municipal pela sigla. E na carona da mudança, informações de bastidores dão conta que Vinícius Cornelli, do PT, e Daniel Tarasconi, do PMDB, estão em tratativas avançadas para ingressar no PDT do deputado Marlon Santos. Essa semana será decisiva nas articulações, já que a legislação determina que no dia 18, a janela do troca-troca fechará. E para ampliar esse assunto sobre as eleições de 2016, Daniel Nunes recebe convidados e trata sobre a possível coligação entre PP e PMDB em Cachoeira do Sul. Boa tarde, Daniel. Oi, Darcy, boa tarde a todos. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre eleições 2016, um ano em que certamente muitas movimentações vão acontecer aqui em Cachoeira do Sul, né, para definir quem serão os candidatos à prefeitura do município. Recebemos aqui dois líderes políticos, começando por Júlio Lopes, presidente do Partido Progressista, PP. Júlio, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Uma satisfação novamente estar aqui para poder conversar com a nossa população. Seja bem-vindo. Marcelo Figueiró, presidente do PMDB em Cachoeira do Sul. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Daniel. É um prazer a gente estar aqui na NT Sul novamente, né? Que está completamente estabelecido em Cachoeira. Maravilha, seja bem-vindo. Coligação PP-PMDB estabelecida? Em princípio, os caminhos
levam a esta grande possibilidade, né? Não estamos dizendo a essa concretude, estamos dizendo a essa grande possibilidade, porque nós estamos falando de uma série de pessoas envolvidas nesse processo. Nós temos grandes diretórios, somos 2 partidos constituídos com toda a sua estrutura em Cachoeira do Sul, e nós temos, obviamente, que respeitar as nossas instâncias. É uma construção que vem sendo dada desde o início desta legislatura, Daniel, quando a população nos colocou no lado de cá do balcão, nos colocou na oposição. E nós, PP e PMDB, serenamente nos mantivemos nesta posição em que a comunidade nos colocou. A partir daí, nós tratamos de fazer com que o legislativo fosse respeitado, fosse dignificado. Fizemos uma composição para a eleição de presidente durante 4 anos. Pela primeira vez na história de Cachoeira do Sul, este tratado, digamos assim, politicamente, foi cumprido à risca. Como nós tínhamos uma composição séria, correta, todos os partidos votaram, mantiveram sua palavra durante os 4 anos. E a partir daí nós fomos construindo essa relação sólida e estamos tentando agora concluir ela, oferecendo uma ideia, um projeto para o Cachoeira do Sul. Na verdade, nós não temos essa possibilidade de coligação ainda, porque tem que passar por um processo muito longo ainda. Executiva, diretório, quer dizer, isso passa por várias pessoas. Mas o que o PMDB efetivamente está tentando fazer é criar a maior composição possível. E dentro dessa maior composição possível, não tenho dúvida que o PP hoje é o nosso aliado, que nós temos a interlocução mais fácil, o diálogo mais fácil. Por que isso? Por isso que o Júlio falou. Nós, inclusive, tivemos historicamente divergências políticas, o PP e o PMDB, é importante salientar isso, mas desde a virada da legislatura, nós conseguimos dialogar de forma de construir essa nova metodologia na Câmara. Onde o PP colocou o primeiro presidente, o segundo presidente fui eu, mas a importância é que o PP tem 5 vereadores e o PP cumpriu à risca o seu acordo. Foi primeiro o Luiz Paixão, depois eu e depois 2 vereadores que representavam um voto só, que era o Franchini, que era independente, e o Homero Tati, que é do PSDB, que tem um voto só, quer dizer, não tinha a menor chance de ser presidente. Por que foram presidentes? Porque as pessoas da Câmara resolveram cumprir o acordo que tinham feito. Eu acho que isso que aconteceu na Câmara é um pouco do que está precisando para a Cachoeira, que é tu não agir individualmente, mas sim coletivamente. Qual é o problema que a nossa cidade vem tendo? É que os prefeitos que têm se sucedido, eles funcionam individualmente, é aquilo que eles pensam e não o que a cidade pensa. Então depende de como o camarada acordou, para ele fazer isso ou aquilo, e daí a cidade está do jeito que está. E nós não podemos mais ter isso. Nós temos que ter uma administração muito técnica para resolver efetivamente os problemas da cidade, colocar as políticas públicas necessárias, mas principalmente uma administração que una o máximo de cachoeirense em torno dela, para que nós consigamos fazer esse município se desenvolver. Inclusive, fala-se nos bastidores sobre um blocão. Esse blocão, esse conjunto de partidos poderiam se agrupar em torno dessa aliança que começa a se desenrolar com PP e PMDB? Eu posso falar da minha parte, depois o Júlio vai falar pelo PP, até porque as nossas ações elas têm sido individuais, mas muito parecidas, incrível que pareça, porque os objetivos são os mesmos, mas nós estamos tentando compor com todo o bloco da oposição, inclusive com partidos que dizem que tem candidato a prefeito, que estão se colocando seus candidatos a prefeito. Nós estamos fazendo questão de sentar com eles, conversar, tentar chegar a um entendimento para que nós possa fazer um grupo muito grande. Inclusive, quando me perguntam, vocês já estão fechados com o PP? Não, nós estamos conversando com todo mundo. O que nós queremos encontrar? A melhor saída para a Cachoeira. O PP hoje é o partido que tem maior abrangência eleitoral. Tem um deputado federal, tem 4 vereadores, hoje saiu um por uma questão particular, mas elegeu 5 vereadores, tem uma estrutura histórica na cidade. O
PMDB da mesma forma, o partido do governador, é o maior partido em filiados em Cachoeira, partido hoje tem 3 vereadores. Quer dizer, nós estamos conversando com os outros porque tem que ter esse bloco, não é por uma questão só eleitoral, mas é por uma questão administrativa para nós poder conduzir a cidade. Em nível de Brasil, de Estado, normalmente se vive uma crise de nomes, né? Quem indicar para concorrer? Claro que isso vai passar por convenções, por muita discussão política. O PP especificamente passa por uma crise de nomes, no caso de ter que indicar alguém para majoritária? Ao contrário, inclusive temos visto, né, pela imprensa, nós que vivemos o processo, temos visto pela imprensa que o PP tem plano A, tem plano B, tem plano C e estaria partindo para o plano D. Isso é o que está sendo dito por algumas pessoas que pensam que vivem o processo político, mas elas apenas analisam de fora. O Partido Progressista está muito tranquilo naquilo que quer. Nós vamos, no momento certo, colocar o nome à disposição da população. Porém, o que nós queremos hoje é colocar um projeto à disposição da população. Ali na frente, nós vamos ter a decisão, Daniel, exatamente de quem nós enxergamos dentro do nosso grupo de mais de 1.230 filiados do partido. Nós vamos pensar lá alguém dentro do nosso partido que nós enxerguemos que está em condições de levar à frente este projeto de desenvolvimento, de empreendedorismo dentro do nosso município. Isso com certeza nós temos toda a tranquilidade para fazer, até porque os planos A, B, C e D estão postos aí e eu posso te assegurar, em todos que são ditos planos A, B, ou C ou D, nenhum deles está descartado. Ao contrário, e também não tem nenhum companheiro de partido nosso que esteja em condições, que esteja buscando um espaço político, que esteja alijado disso. Essa postura de não, eu sou o candidato e quem quiser venha comigo, é uma postura que ela é danosa. Na verdade, nós não estamos procurando enaltecer uma pessoa, mas sim é uma proposta e tu tem que encontrar a pessoa que se adeque a essa proposta. Eu acho que o PP está bem nesse caminho. Por quê? Porque ele está oferecendo vários nomes, né? Dá para citar, por exemplo, o nome do Pedrão Germanos, dá para citar o nome do Augusto César, dá para citar o nome do vereador Luiz Paixão, enfim, tem uma infinidade, o nome do próprio deputado José Otávio Germano, quer dizer, tem uma infinidade de nomes que a gente tem que eles têm que ver a forma, quem que se adequa melhor àquela situação de eleição. No PMDB é a mesma coisa, né? Tem vários nomes que se colocam à disposição, né? O meu irmão, por exemplo, hoje está na Casa Civil, ex-vereador Luciano Figueiró, 16 anos de vereança, né? Nós temos o ex-prefeito de Salto Jacuí, o Acélio Murá, nós temos o presidente do Sindicato Rural, Paulo Schwab, tem o meu nome também, eu sou vereador de primeiro mandato, mas a minha vida inteira trabalhei na área política, então tenho uma certa experiência em administração pública, né? Mas a gente tem que ver qual é o nome que se adequa melhor para conduzir Cachoeira. E eu acho que isso está sendo muito bem tocado, tanto pelo PMDB quanto pelo PP. Nós estamos conseguindo fazer isso em cima, e isso tem o seu tempo. Não dá para, de uma hora para outra, nós lançar um nome só para lançar. Ok. Vocês falaram do deputado José Otávio Germano. Esse nome chega a ser cogitado, por exemplo, para uma majoritária aqui na cidade? Em todas as esferas do partido, sempre que a gente reúne um grupo um pouco maior do partido, o pessoal questiona isso, né? O deputado José Otávio Germano, eu tenho que te dizer definitivamente, né? Ele dificilmente será candidato a prefeito em Cachoeira do Sul. Nós, Partido Progressista, entendemos que é muito importante que o nosso município continue mantendo esta relação direta com Brasília, que é muito importante para todos os projetos que nós possamos aqui desenvolver. Mas eu acho que essa é a nossa diferença dos dois partidos, né? Essa diferença dos dois partidos em relação aos outros grupos que querem... tu tem vários nomes, mas cada nome tem o seu espaço definido, né? Onde é necessário ele estar. O Zé Otávio, o PP tem um entendimento que a necessidade dele para a cidade é ser deputado federal, porque está mandando milhões e milhões todos os anos para a Cachoeira, para o hospital e para várias outras obras. Então talvez a necessidade dele seja lá, mas é ventilado dentro do grupo e tu tem que discutir o nome até dizer, olha, não, esse camarada é importante estar em determinado espaço. Esse aqui tem que estar na Câmara de Vereadores para liderar a Câmara de Vereadores para não acontecer que nem hoje, que a Prefeitura não tem nenhum vereador na Câmara de Vereadores. Normalmente tem um candidato que, quando bate o martelo, ou não, né, as outras composições terminam se afinando, se ajustando.
Este candidato em Cachoeira do Sul seria Sérgio Gnatti? A candidatura ou não de Sérgio Gnatti pode influenciar todo esse processo político de ter composições maiores ou mais candidatos, candidaturas divididas? A mim parece que são tantas idas e vindas, sou candidato, não sou candidato, do Dr. Sérgio Gnatti, que ele perdeu um pouco desta magia, né? Como tu colocasses. É uma magia, olha, este agora vem para definir. Porque a fazer política municipal, Daniel, é muita sensibilidade. Fazer política municipal requer que tu trate com o maior empresário deste município e que tu vá lá embaixo, no bairro Promorar, no bairro Noêmia, e converse com o líder de lá. Faz com que tu tenha que vir sentar com os vereadores, faz com que tenha que vir com pessoas que estão sonhando com algo mais para si próprio, para a contribuição que quer dar para o governo, para o município, enfim, tu precisa fazer essa política cotidiana, né? E não nos parece que o Dr. Sérgio Gnatti esteja hoje trabalhando essa política cotidiana, essa política de meios que nós chamamos, que é uma política que te leva a uma possibilidade eleitoral. Portanto, acho que as idas e vindas dele fazem com que as pessoas busquem outros caminhos e seguramente ele será um candidato no nível, no patamar de todos os outros, sem ser um diferencial. Olha, eu acho que ele é um candidato forte, óbvio, né? Ninguém é bobo de dizer que não. Mas eu me lembro também que há 8 anos atrás, quando ele concorreu, na pesquisa de um ano antes, que ele aparecia com 45% das intenções de voto, né? Agora, um ano antes, ele apareceu com 27%, se eu não me engano, né? Na pesquisa do Jornal do Povo. Só que há 8 anos atrás ele não tinha absolutamente nenhum desgaste, não tinha passado pelo governo, né? Todas as situações que se criaram no governo dele não tinham se concretizado, e nessa não, né? Por exemplo, hoje o Gnatti tem que responder, por exemplo, o governo dele, certo? Que teve, por exemplo, uma falta de planejamento de trazer uma UPA para a cidade sem saber como é que vai fazer para ela funcionar, né? Mais ou menos que nem tu comprar uma Ferrari e tu não ter dinheiro para gasolina. É isso que aconteceu com a UPA, né? Agora nós temos que resolver como é que nós vamos fazer para ela funcionar. Ele não conseguiu resolver, né? E também de ter sido o principal cabo eleitoral desse governo, né? Se o governo do PT está aí hoje e a gente tem dificuldade no interior, tem dificuldade nos bairros, enfim, isso deve-se ao Dr. Sérgio Gnatti. Ele vai ter que responder por isso, né? Além de toda a gama do seu governo, as brigas que teve com o empresariado, enfim, tudo isso que cá entre nós, para mim, é uma postura muito individualista e o que nós lutamos é contra isso. Nós queremos uma Cachoeira qualificada, que as pessoas que estejam lá saibam o que estão fazendo para desenvolver Cachoeira, e uma Cachoeira coletiva, que seja de todos, ou pelo menos da maioria, e não de só 1 ou de 20%. Daniel, tu me permite, por gentileza, um minuto, apenas para falar da dinâmica do nosso trabalho hoje à noite, onde nós, pela primeira vez, estaremos reunindo a executiva e os vereadores do Partido Progressista, a executiva e os vereadores do PMDB, que vai ser um encontro às 20 horas na minha residência, onde nós vamos receber o PMDB e estaremos apresentando ao PMDB o nosso plano municipal, a nossa ideia de governo municipal. E o interessante é que esse trabalho que nós vamos começar a fazer não é só dos dois partidos. Aos poucos nós vamos trazer outros partidos que quiserem se agregar para poder colaborar junto. E a partir daí eles irem se entrosando no diálogo e nós poder daí sim constituir a chapa ideal para Cachoeira. Maravilha. Marcelo Figueiró, presidente do PMDB, Júlio Lopes, presidente do PP aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado pela presença de vocês com a gente. Uma ótima tarde e boas negociações a todos. Nós que agradecemos. Uma boa tarde. Muito obrigado. Darcy. Tá certo. Obrigada, Daniel Nunes. E uma última informação. Um homem identificado como Plínio Freitas da Rosa, de 57 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro no bairro Santo Antônio, em Cachoeira do Sul, hoje de manhã. Ele saiu da casa de seu filho ontem por volta da meia-noite. Como depois das 2 horas da madrugada Plínio ainda não havia chegado, a família iniciou uma busca. O drama ficou maior quando amanheceu o dia e não havia qualquer notícia sobre o paradeiro do desaparecido ou do carro. A causa da morte ainda vai ser apurada pela Polícia Civil. O NT Sul desta sexta termina agora. Mais informações você confere na nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Bom fim de semana. Até segunda.